Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor Marco César para a nossa segunda lição sobre a Trindade. Nós entenderemos na lição de hoje sobre esse assunto tão importante que precisamos estudar. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, para que também eles tenham a oportunidade de conhecer mais sobre a palavra de Deus, ok? Então venha comigo, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo abra sua mente para a compreensão do estudo de hoje. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Abra nossa mente e o nosso coração para compreendermos a mensagem do estudo de hoje sobre a Trindade. É o que nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos então à nossa primeira pergunta de hoje. Pergunta 1. Como a Bíblia demonstra a pluralidade de um Deus único? Ou seja, como que um único Deus pode ser mais de um Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e também o capítulo 3, versículo 22 nos dá a resposta. Vamos primeiro para Gênesis capítulo 1, 26. Veja o que diz. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Você consegue observar o que nós temos aqui? Olha o verbo façamos. É lógico que Deus não está falando com ele próprio, e muito menos com os anjos. Veja o verbo façamos, está no plural. Façamos o homem ao quê? À nossa imagem, ou seja, a imagem de Deus, mas de que Deus? O Deus triuno, o Deus divino, aquele que é formado por mais de uma pessoa. Gênesis capítulo 3, 22, prossegue dizendo: então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Veja, Deus é formado por três pessoas. Então, quando ele diz um de nós, está se referindo ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Nós temos esse pronome nós como indicando mais de uma pessoa na divindade. Voltando para a pergunta, como a Bíblia demonstra a pluralidade de um Deus único? Através do verbo no plural façamos, o verbo fazer, e também dos pronomes nossa e nós. Você tem alguma dúvida de que realmente Deus é formado por mais de uma pessoa? Se você tem essa dúvida, comece a entender de que um único Deus, ele é formado por mais de uma pessoa da divindade. Note que o verbo façamos está no plural e os pronomes nossa e nós indica que esse ser da divindade estava falando com os outros seres da divindade. Vamos para a nossa segunda pergunta. Quem são as três pessoas da Santíssima Trindade? Nós vamos ver em Mateus 28 e 19 e também segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos ao texto. Mateus 28, versículo 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas que não creem na Trindade tendem a dizer para a gente que esse texto foi alterado, que no original não aparece Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero dizer para você, não acredite nessa mentira. Em todos os manuscritos mais antigos da Bíblia, do livro de Mateus, esse texto aparece exatamente desse jeito. Em todos os manuscritos encontrados nesse texto, Mateus 28, 19, aparece o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por favor, não acredite em alguém que venha dizer para você que esse texto foi alterado. O texto não foi alterado.
O texto aparece originalmente como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo, que é o Deus Filho, será que ele não sabe da existência de Deus Pai e Deus Espírito Santo? Claro que sabe, porque ele também é um da divindade. Vamos prosseguir. Vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha a saudação do apóstolo São Paulo, escrevendo aqui para a igreja de Corinto. Ele disse: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que saudação maravilhosa! Ele lembra da graça salvadora de Jesus, ele lembra do amor de Deus e ele lembra também da comunhão do Espírito Santo. Não temos dúvida de que ele fala de Jesus Cristo, o Deus Filho, ele fala de Deus Pai, também chamado de Jeová, e ele também fala do Deus Espírito Santo. Que texto maravilhoso! Paulo sauda a igreja em nome do Deus Filho, do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Observe que Jesus foi mencionado no texto primeiro, depois Deus Pai e por último o Deus Espírito Santo. Isso não importa, porque em vários textos aparece um primeiro do que o outro, porque eles são unânimes, eles são iguais em propósito, mas não em pessoa. Ou seja, eles são três pessoas distintas, mas o propósito é o mesmo: salvar a raça humana. Como salvar a raça humana? Sim, Deus enviou Jesus. Jesus resolveu vir morrer pelo homem e o Espírito Santo é aquele que trabalha no coração do homem para aceitar o sacrifício de Jesus que Deus enviou. Você entende? Não é Jesus, Deus Pai, Deus Filho sendo a mesma pessoa. Não é. Deus Pai enviou Jesus, o Deus Filho, que é Jesus, veio ao mundo morrer por nós, e o Deus Espírito Santo continua no mundo tocando em nosso coração para aceitarmos o plano da salvação. Vamos voltar na pergunta. Quem são as três pessoas da Santíssima Trindade? Que nós vimos aqui em Mateus 28, 19 e segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Deus Pai, chamado de Jeová, Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo. Terceira pergunta. Como sabemos que a divindade é formada por três pessoas distintas? Vamos ver outro texto que prova mais sobre isso. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que o texto diz. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram. E ele, Jesus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vinda sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Olha como o texto é claro. Jesus acabou de ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão. E quando Jesus sai da água, ele vê o Espírito Santo descendo sobre ele. Observe que o Espírito Santo, para aparecer, ele não aparece como exatamente ele é, a semelhança de Deus. Ele aparece personificado em uma pomba. E é interessante que o livro dos Salmos diz que essa pomba, ela veio com um brilho de ouro polido. Sim, meu amigo, a pomba que o Espírito Santo vem é da cor de ouro polido, para que João Batista não tenha dúvida de que aquele ali é Jesus, o Filho de Deus. E agora, depois que o Espírito Santo desce sobre Jesus, aparece então uma voz. E essa voz é a voz do Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: este que está sendo batizado é o meu filho em quem me agrado. Observe que nós entendemos claramente que Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa e Deus é outra pessoa. Os três juntos se tornam um único Deus, aquele que é formado por três pessoas distintas. Vamos prosseguir, vamos voltar na nossa pergunta. Como sabemos que a divindade é formada por três pessoas distintas? Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus aí na forma de pomba e Deus fala dos céus com seu Filho amado. Então não temos dúvida, três pessoas completamente distintas. Pergunta número 4. Que grande verdade a Bíblia nos apresenta sobre Jesus. Será que Jesus realmente é Deus?
Veja o que diz Isaías, capítulo 9, versículo 6, João, capítulo 20, versículo 28 e Tito, capítulo 2, versículo 13. Vamos aos textos. Primeiro, Isaías 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia foi dada 700 anos antes de Jesus nascer e já dizia que esse menino seria chamado de Deus Forte. Esse menino seria chamado de Deus. Ele é o Pai da eternidade, meu amigo. Jesus existe durante toda a eternidade. Ele estava no princípio com o Pai. Foi esse Deus que se fez carne e habitou entre os homens. João capítulo 20, versículo 28. Depois que Jesus tinha ressuscitado, e Tomé não acreditava que Jesus tivesse ressuscitado, Jesus aparece para ele e quando ele vê Jesus e toca em Jesus, olha o que o texto sagrado diz. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Você viu? A profecia de Isaías, 700 anos antes de Cristo, dizia claramente que ele seria chamado de Deus. E agora Tomé chama Jesus de Deus. E hora nenhuma, Jesus repreende Tomé, dizendo: Tomé, eu não sou Deus. Pelo contrário, Jesus é adorado desde o seu nascimento até a eternidade. Todo joelho se dobrará diante dele, como diz as Escrituras Sagradas. Vamos ao outro texto? É Tito capítulo 2, versículo 13. Olha como esse texto é muito claro. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem é Jesus? O nosso grande Deus. Ele é o nosso Salvador. Então aqui em Tito 2,13 deixa claríssimo que Jesus é chamado de grande Deus. Ou seja, é o Deus Todo-Poderoso, assim como o Deus Jeová. Jesus realmente é Deus. Vamos voltar à nossa pergunta. Que grande verdade a Bíblia nos apresenta sobre Jesus? Que Jesus é Deus. Pergunta número 5. Que grande verdade a Bíblia nos apresenta sobre o Espírito Santo? Não temos dúvida que Jesus é Deus. Agora, e o Espírito Santo? Será que a Bíblia prova se o Espírito Santo também é Deus? Veja, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Vamos ler primeiro o versículo 3 e após o versículo 4. Vamos ao texto. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Nessa história, Ananias prometeu vender o seu terreno e dar todo o dinheiro para a pregação do evangelho. E ele depois resolveu tirar parte desse dinheiro e ficar para si, e não cumpriu o que ele havia prometido. Ele tentou mentir para o Espírito Santo. Está no versículo 3, ok? Então o versículo 4 diz assim: Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Nas palavras de Pedro, entendemos claramente ele dizendo para Ananias: Ananias, você mentiu para o Espírito Santo. E ele conclui dizendo: você mentiu para Deus. Não tem como nós enganarmos a Deus, Ananias. Você tentou enganar Deus, o Espírito Santo. Então, por esse texto aqui sagrado, não temos nenhuma dúvida de que o Espírito Santo também é Deus. Voltando na pergunta, que grande verdade a Bíblia nos apresenta sobre o Espírito Santo? Que o Espírito Santo também é Deus. Pergunta número 6. O que habita corporalmente em Cristo Jesus? Colossenses capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sim, meu amigo, Jesus é Deus, assim como o Deus Todo-Poderoso Jeová. Nele habita toda a plenitude da divindade já revelada. Você sabe, o Deus Pai Todo-Poderoso ninguém viu e nem pode ver, mas Deus se manifestou na raça humana através do seu Filho amado Jesus Cristo, quando ele o envia a essa terra para morrer por cada um de nós.
Voltando ao texto, nós temos o que habita corporalmente em Cristo Jesus? Toda a plenitude da divindade. Ou seja, toda a plenitude da divindade revelada ao ser humano. Então aqui o texto deixa claríssimo que Jesus é Deus, tão quanto o Pai, tão quanto o Espírito Santo. Vamos para a pergunta de número 7, a nossa última pergunta de hoje. Que ser da divindade Cristo prometeu enviar à sua igreja? João capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Veja, Deus está no céu, Jesus está na terra, conversando com os discípulos e diz assim: olha, eu vou para o céu. E quando eu for para o céu, eu vou pedir para Deus enviar para vocês o Espírito Santo. Amigo, Jesus só poderia enviar alguém que fosse igual a ele, um ser da divindade, aquele que estaria para sempre com os discípulos, colocando em seu coração todos os conhecimentos e lembrando a eles tudo o que Jesus os ensinou. A palavra consolador do grego, que aparece aqui traduzida como consolador no português, ela significa tanto consolador como também advogado. Então o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso advogado, assim como Jesus Cristo. Aqui a prova de que o Espírito Santo é uma pessoa, não é apenas uma força ativa que está por aí enviada por Deus. Não, amigo. O Espírito Santo é uma pessoa, é o nosso consolador, é o nosso advogado, é o nosso intercessor, assim como Jesus Cristo. Voltando para a pergunta, que ser da divindade Cristo prometeu enviar à sua igreja? O Consolador, isto é, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele fala, ele conversa. Tá aí os textos para você abrir sua Bíblia e conferir. Assim como Deus Pai falou no passado através dos profetas, assim como Jesus falou com a sua igreja, falou com seus discípulos, o Espírito Santo também. Você pode conferir, por exemplo, aí em Atos capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo aí chama Paulo e Barnabé para a obra que eu, disse ele, tenho chamado. Então, amigo, se você pensa que o Espírito Santo é só uma força, que não é uma pessoa, esse texto para você vai ficar muito complicado para você explicar. Como o Espírito Santo não é uma pessoa e ele fala, ele conversa, ele tem vontade própria. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele tem sentimento. O Espírito Santo pode ficar alegre quando as pessoas fazem a vontade de Deus. Ele pode ficar triste quando as pessoas rejeitam a Deus. Então ele tem sentimento. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que nos chama ao arrependimento. De acordo aí, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, por exemplo. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele nos convence do pecado. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa que nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo é uma pessoa, pois testifica, ou seja, confirma que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele perscruta. Mas o que é perscrutar? É sondar até mesmo as profundezas de Deus. Sim, amigo, tudo o que Deus sabe, o Espírito Santo também sabe, porque ele perscruta, porque ele sonda a mente do Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele distribui os seus dons como ele quer. Ele tem vontade própria. Então, os dons do Espírito Santo é dado a quem ele quer, a quem faz a vontade de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele intercede por nós. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele tem mente, ou seja, ele pensa, ele age de acordo com a sua vontade. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele chama a quem quer para realizar a sua obra. Ele nos ensina todas as coisas do Evangelho. É ele que nos lembra aquilo que Jesus nos ensina através de sua palavra. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele é o nosso consolador. E como eu disse para você agora há pouco, é o nosso consolador, ou seja, é o nosso advogado. Jesus Cristo é Deus, pois ele estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1, diz que ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade revelada. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ele teve o poder de dar a sua própria vida e de tomá-la de volta. Se você quiser ler aí, João capítulo 10, versículo 18 e o capítulo 11, versículo 25. Sabe o que acontece? Jesus Cristo foi aquele que disse, eu tenho poder para dar a minha vida e eu tenho poder para tomá-la de volta. Por quê? Porque ele é o doador da vida, amigo. Ele é Deus. Imagina um anjo dizer, eu tenho poder para morrer e depois tenho poder para voltar à vida. Não, Jesus Cristo ressuscita pelo poder que havia nele. E aqui em João 11, versículo 25, as mesmas palavras que Jesus disse para Marta e para Maria, lá na ressurreição de Lázaro, ele disse quando saiu da tumba, eu sou a ressurreição e a vida. Porque ele é Deus. Jesus Cristo é Deus, pois ele é o autor da vida. Está escrito aí em Atos capítulo 3, versículo 15. Jesus Cristo é Deus, pois ele existe desde a eternidade. Cristo nunca, jamais foi criado. Durante toda a eternidade, ele esteve com o Pai. Ele foi e sempre será adorado por homens e por anjos. Então, meu amigo, não caia nessa, nas pessoas dizendo que Jesus não foi adorado, que as pessoas ali só prestavam homenagem para ele. Não, Jesus foi adorado. Jesus sempre será adorado. Todo joelho se dobrará diante dele. Tem uns textos aí para você conferir e você vai ver que Jesus foi adorado tanto por pessoas humanas como também por anjos e será adorado durante toda a eternidade. A Bíblia o descreve como sendo o verdadeiro Deus. É outro texto aí que prova claramente que Jesus é Deus. Ele foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sim, meu amigo, Jesus é Deus, assim também como Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Minha decisão. Compreendi pelas Escrituras que existe apenas um único Deus, formado por 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quero entregar a minha vida nas mãos desse Deus tão maravilhoso. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso. Entendemos que o Senhor enviou o teu Filho amado. Mande o teu Espírito Santo para que sempre habite em nosso coração e nos transforme para uma vida melhor cada dia. Em nome de Jesus. Amém. O nosso próximo estudo será sobre o grande conflito. Será o nosso estudo de número 3 e você não pode perder, tá bom? Você vai entender como o mal existiu, aonde esse mal começou e por que nós somos afetados até hoje por causa desse mal. Então, o grande conflito será o nosso próximo estudo. Não perca! Espero você. Tchau!